E falando sobre cultura do reino, nós falamos sobre cultura e fusão, vivendo o reino de Deus. Quem vive o reino de Deus, o que é que acontece quando a gente vive o reino de Deus? E nós ministramos o domingo passado em cima do Pai Nosso, Mateus capítulo 6. E hoje nós vamos falar algo muito interessante, que é a cultura do inferno. Jesus foi um dos pregadores que mais falou sobre o inferno. Jesus foi o pregador que mais falou sobre o inferno. E falar sobre o inferno, falar sobre pecado não está muito em moda. A moda é falar de vitória, é falar que você vai receber, que isso, aquilo. Não que isso seja ruim, porque nós precisamos falar sim. Porque a Bíblia, ela contém diversas vitórias para a nossa vida. Mas nós precisamos também entender como é que o inimigo age. Nós precisamos entender se estamos ou não fazendo a vontade de Deus ou a vontade do inimigo. Então hoje nós vamos falar sobre a cultura do inferno. E o texto de Apocalipse que nós lemos diz assim: o diabo que as enganava, ele é enganador. A palavra Satanás quer dizer adversário. O diabo é enganador. Ele foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então perceba, o diabo, a besta e o falso profeta já estão lançados no lago de fogo, já estão condenados ao inferno. Então o que o inimigo quer é trazer várias pessoas para o local que ele já está condenado. A Bíblia vai dizer que no inferno há dores, há ranger de dente, há um fogo que não se apaga, que não se acaba. Então a estratégia do inimigo é fazer com que ele consiga trazer o máximo de pessoas para o local que ele já está condenado. E aí, nós falamos muito sobre cultura. E eu queria saber se você lembra, o que é cultura? Cultura é o nosso jeito? Isso, é o nosso jeito de ser, é quem nós somos, é a nossa identidade. Cultura é o nosso jeito de ser. Então quando você vai em uma outra igreja, ela tem uma certa cultura diferente da nossa. Você vai em outras igrejas e tem uma cultura muito parecida com a nossa. Porque cultura é o nosso jeito de ser, é quem nós somos, é a nossa identidade. E é muito interessante porque o inferno também tem a sua cultura. E a cultura do inferno é tudo aquilo que me afasta de Deus e me aproxima do pecado. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, é o jeito de ser do inferno, é a identidade do diabo. O inferno tem a sua identidade e ele tenta roubar a nossa identidade. Ele tenta roubar a nossa identidade. E você vai perceber que por algum momento na sua vida, você ficou sem saber quem você era. Talvez eu esteja falando com alguém que está aqui, que perdeu um pouco a sua identidade, que por algum momento ficou sem saber quem você era, como prosseguir, como avançar. Antigamente eu fazia isso, hoje eu não consigo mais, eu perdi minha identidade. E essa é a cultura do inferno, fazer com que você perca a sua identidade. Quando eu chego com a minha identidade em qualquer lugar, está lá escrito Paulo José Mendes Marques dos Santos. Não adianta alguém dizer assim, Fábio, e eu mostrar a minha identidade. Que quando a pessoa vai ler, vai dizer, você não é Fábio, você é Paulo. Porque a identidade diz quem eu sou. Não há como negar, a não ser que eu faça uma falsificação. E aí eu já entro na cultura do inferno, que vai sempre falsificar a identidade de alguém. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? É que a nossa identidade, ela caracteriza quem nós somos, aquilo que Deus determinou que nós somos. Só que o inferno, ele vai tentar falsificar uma nova identidade para você. Mas me ajuda a pregar nessa tarde. Olha para pelo menos duas pessoas e diz assim para ela, você é quem Deus determinou. Não, procure duas pessoas e diga assim, você é quem Deus determinou.
Você não é o que o inimigo projetou. Você não é a identidade que ele quer forjar em você. Você tem uma identidade. Qual é a minha identidade, pastor? É filho de Deus, filha de Deus. Aonde estão os filhos de Deus nessa tarde, que pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Temos uma identidade definida. O inferno tem uma identidade, mas ele tenta roubar a nossa. E aí a cultura do inferno, ela cria dogmas, rótulos na igreja, crenças. E isso vão sendo introduzidos de geração em geração. E muitos vão carregando essas crenças de geração em geração. Porque o teu bisavô falou, o teu avô, o teu pai chega em você e você leva isso sobre seus filhos. São dogmas, rótulos na igreja. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o inferno é especialista nisso. Perceba uma coisa, querido, você vai em uma pessoa formada em recursos humanos, ela senta na sua frente, ou você senta na frente dela para fazer uma entrevista de emprego. Se você cruzar os braços, se você olhar, se você fizer isso, ela começa a te analisar em tudo. E ela vai vendo o teu perfil e traçando o teu perfil. Nós estamos falando de uma pessoa que tem 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos de idade. E aqui nós estamos falando de diabo, que foi criado por Deus, que tem não sei quantos séculos, e ele estava lá, em forma de serpente, tentando Adão e Eva. Então ele conhece o homem há muitos mil anos. Quando o diabo lança uma tentação para você, só no teu piscar de olho, só no teu olhar, só no teu movimento ele sabe se você gostou ou não. Então é fácil dele nos atacar, porque ele nos conhece. Ele conhece o homem desde lá do tempo de Adão e Eva. Então ele vai criando rótulos dentro da igreja. E a cultura do inferno é tudo aquilo que aprisiona a mente das pessoas. A cultura do inferno tenta aprisionar a nossa mente, aprisionar as pessoas. Isso é tão interessante que isso vai criando religiosidade, crenças. E aí a gente entra em algumas igrejas e perceba aqui uma coisa, me entenda bem, pelo amor de Deus. Não estou falando da cultura de igreja nenhuma. Eu estou falando de dogmas que nós carregamos. Por exemplo, em algumas igrejas, ninguém prega se não tiver de terno e gravata. Tem algo de errado isso? Não, é a cultura da igreja. Aqui na nossa, a gente não tem isso. A grande questão não é ter ou não ter. A questão é quando eu imponho isso sobre alguém. Eu quero estar de terno, amém. O irmão quer estar de camisa básica, amém. A questão é quando eu começo a impor e eu começo a olhar para a pessoa e digo assim: a irmã que está de calça, essa irmã não é mulher de Deus. Porque eu gosto não, a mulher gosta de vestir saia. Não ia dar certo, né? Os caras cortam isso aí, meu irmão, bota na internet. Não dá certo. Aí a mulher gosta de vestir saia. E aí quando uma mulher veste calça, ela critica. A mulher que veste calça, quando uma mulher veste saia, ela critica. Então isso vai sendo rotulado pelo inferno, para dizer o seguinte: o padrão é o meu. Santidade só é se você for igual a mim. Se usar brinco e eu gosto de brinco, eu falo que é mulher de Deus. Mas se usa brinco e eu não gosto, aí eu falo que não é mulher de Deus. Então ele vai criando essas coisas e vai criando uma cultura e aprisionando as mentes das pessoas. Eu sou de um tempo em que as irmãs do ciclo de oração, os irmãos da igreja, eles iam com um lenço para a igreja. E eu escutei muito no púlpito mulheres e homens e pastores pregando, dizendo: o crente que não tem um lenço não é crente. Isso é uma cultura do inferno. Porque quem quer levar o lenço, leva. Quem não quer, não leva. Eu não posso determinar que alguém só é crente porque tem que levar o lenço para chorar na igreja. Eu quero ver uma coisa: se você está sem lenço, se vier vontade de chorar, se você não chora. Então o que eu estou dizendo não é ter ou não ter, é quando eu imponho isso sobre a vida de alguém. É achar que alguém só é homem de Deus e tal, se tiver todo alinhado.
Eu falei hoje pela manhã isso. As pessoas quando vão entrar na igreja, elas ficam procurando o pastor, e elas procuram uma cadeira em cima do altar, ou elas procuram alguém que fale diferente, alguém que fale bem. Aí chega o pastor, tem que andar bem calminho, e ele vem de terno e gravata. Aí muda, a minha voz é essa. Aí ele entra e: a paz, queridos, a paz do Senhor seja convosco. As pessoas olham: ai meu Deus, que pastor calmo, ai, cheio da unção. Deus está nessa casa. Ai. São dogmas, e as pessoas vão criando nisso. E aí entenda uma coisa: o que o inferno quer fazer? Colocar peso sobre a vida das pessoas. O pastor no púlpito, ele tem que ser todo, mas em casa ele é uma outra pessoa. A cultura do inferno quer tirar a tua identidade. Se você na sua casa é alguém que é alegre, então dentro da igreja você também precisa ser alguém que é alegre. Se na sua casa você é alguém que tem a mente livre, que não está preso às religiosidades, dentro da casa do teu pai, você também tem que estar livre com a tua mente. Agora, se eu falo assim aqui: paz, queridos, eu também tenho que dizer para minha esposa: te amo, amor. Eu tenho que ser assim o tempo todo. Mas a cultura do inferno vai tirar toda essa nossa identidade, e ele vai criando dogmas, ele vai criando coisas diversas. Qual é a cultura do inferno? É colocar peso sobre a nossa vida. É achar, é olhar, é procurar defeito num culto. É achar que alguém não pode entrar de bermuda na igreja. É achar que alguém não pode entrar com uma tatuagem na igreja. É achar que alguém não pode isso ou aquilo. O que nós não podemos é pecar. Nós temos que ter as vestes de santidade. Mas a cultura do inferno aponta. Diz logo: aquele irmão do teclado, ele comprou aquele tênis, deu uma entrada e parcelou em 10 vezes. Porque com um tênis desse, meu irmão, se eu prego com um tênis desse, eu estou voando aqui. Pô, esse é aqueles tênis que você recebe o 13º, dá todinho de entrada, dá parcela em 10 e ainda fica apertado. Só Deus faz um negócio desse. Então a cultura do inferno é a gente ficar apontando. A cultura do inferno, ela vai criar uma crença e não vai te fazer fluir. Aí você fica assim, dizendo assim: eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente, eu falo mesmo. Querido, se você vem para Jesus, você é transformado. Que história é essa de você: eu sou assim mesmo? Que história? Deus não te fez assim, você se corrompeu com o pecado. Se você vem para Jesus, há uma cultura do céu que transforma. Mas a cultura do inferno vai dizer que você tem que ficar da mesma forma, machucando pessoas, apontando pessoas e fazendo julgamentos. E é interessante que o inferno é muito inteligente. Muito. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que o reino das trevas é mais prudente do que o reino da luz. Os demônios e Satanás sabem qual é a missão deles. Estão lá, eles sabem que um reino dividido não subsiste. Eu tenho para mim que a gente vê mais contenda dentro da igreja do que no inferno. Que os demônios não vão brigar entre eles porque já sabe. A gente já está condenado, meu irmão. A gente já está lascado aqui. A gente tem que trazer uma turma para cá, para vir para cá. Do mesmo jeito que a gente pensa: o que, Gerson? As costas já estão com a oca. Infeliz da costa outra, né? O capiroto, infeliz das costas ocas, sei lá como é que tu chama. Aí, eles estão dizendo: meu irmão, já está ruim para a gente aqui, vamos trazer um bocado para cá. Aquela história que o crente fala: vamos povoar o céu. Os demônios falam: vamos povoar o inferno. Muito cuidado, porque às vezes você pode estar pensando que está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo parte da turma da concorrência. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo, né? E eles vão criando essas coisas. Então, aprenda uma coisa: o diabo conhece a Bíblia toda e sabe muito bem a Bíblia de quais salteados. Ele sabe que está escrito em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Então, destrinchando, aquilo que eu creio é o que me domina.
Então o diabo sabe muito bem que ele vai criando falsas crenças para que você se aprisione, para que você diga assim: eu não posso orar, eu não posso falar com Deus porque eu pequei, porque eu sou falho. Porque ele sabe que se ele colocar isso dentro da tua mente, tu não vai falar com aquele que pode resolver todas as coisas, com aquele que perdoa. Então ele vai criando crenças dentro da igreja, sabe? Falas, frases dentro da igreja. O cara olha e fala assim, eu falei hoje pela manhã: papai se responsabiliza. Aí ele sai daqui hoje, vai lá na Toyota, amanhã hoje está fechado, compra uma Hilux 0 e diz: sou filho de Deus, papai se responsabiliza. Aí pega aquelas prestações até Jesus voltar, não sei quantos mil a prestação que ele não pode pagar, e Deus não vai tomar, não. Aí chega na tua porta, quem chegou? O oficial de justiça. Aí tu quer isso? Aí o oficial diz assim: papai se responsabiliza, calma. Leva, querido. Por quê? Porque você acha que pode fazer todas as coisas. E é essa cultura que o inferno vai plantando. E aprenda uma coisa: a cultura do inferno, ela coloca julgamento, apontamento. Aquela história de assim: é porque eu achei, pastor, que fulano não gostava de mim. É porque eu achei, sabe, pastor? É porque assim eu pensei. Muito cuidado com o que você acha e com o que você pensa. Tudo que não é claro, que não é verdadeiro, que é confuso, que é embaraçoso e que é sujo, vem do inferno. Com quem você anda? Com que tipo de negócio você faz? Tem sujeira no meio, irmão? Deus não habita. Se tem coisa embaraçosa, tem coisa que não está dando certo, corre disso, porque as coisas de Deus são limpas, são claras. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que a cultura do inferno também transforma pecado em algo normal. Tem nada demais isso, irmão. Posta. Mas e o pastor? Problema do pastor. Você não tem que postar pensando em mim. Você tem que pensar apostando se Deus vai aprovar ou não a tua postagem. Você tem que fazer alguma coisa querendo saber se você vai ser aprovado por Deus. Não é aprovado pelas pessoas. E aí, tem nada demais. E aí quando você fala assim: eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro. É porque agora assim, antigamente quando alguém ia casar, eu dizia assim, ó. Quando alguém vinha trabalhar na igreja, eu dizia assim, ó, aqui a gente não bebe. Aí eu comecei a dizer assim: cara, aqui a gente nem bebe nem fuma. Porque quando eu dizia que a gente não bebe, aí o cara... Aí agora eu digo assim, ó, gente, aqui a gente nem bebe, aqui a gente nem fuma e aqui a gente nem cheira. Tem que ser completo, irmão. É cada coisa que a gente passa como pastor. Então quando você renuncia, o que é que a cultura do inferno fala? Crente bitolado, crente quadrado. E aí você vai entrando na onda e vai cedendo a essa cultura do inferno. As pessoas vão fazer uma coisa e falam assim: irmã, para com isso é coisa de pastor. Que besteira. Deus me entende. Pense como Deus te entende. Pense como Deus te conhece. Aí sabe o que é que você diz? Eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. A Bíblia vai dizer, e eu só prego Bíblia: como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não amo a meu irmão que vejo? Ninguém serve a Deus na vertical primeiro eu sirvo na horizontal. Eu sirvo pessoas. Quando eu tenho comunhão na horizontal, a minha comunhão vai para a vertical. Se não tiver comunhão na horizontal, não sobe. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: tem que ter comunhão comigo, senão não tem comunhão com Deus. Olhe para duas pessoas e diga assim: tem que ter comunhão com todo mundo. Tem que ter comunhão com todo mundo, querido. Mateus capítulo 26, versículo 41 vai dizer: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se ela é fraca e produz essa destruição, imagina se ela fosse forte. Olhe para duas pessoas e diga assim: vigiai e orai. Vigiar é ficar ligado.
É ficar ligado e estar orando. E dizendo: Deus, me livra disso aí, me livra disso aí. Eu não estou aqui para confrontar ninguém. Eu estou aqui para trazer uma autorreflexão. Eu não estou aqui para fazer apontamento, porque isso é cultura do inferno. Eu estou para fazer aqui, você fazer uma autorreflexão. Não é refletir pelo irmão, não é refletir para a pessoa, é você fazer uma autorreflexão de você mesmo. A segunda coisa, a cultura do inferno traz a sensação de que as pessoas estão fazendo certo. Traz o engano. Quer ver um exemplo na Bíblia? Saulo de Tarso perseguia a igreja achando que estava fazendo certo. Aí tem gente que fica no púlpito pregando sem amor nenhum. É só pancada em todo mundo. Nada para ele presta, ninguém para ele presta. Quer corrigir todo mundo sem amor. E a Bíblia diz até para a gente corrigir tem que ser com mansidão e amor. A cultura do inferno traz aquela sensação de que a gente está fazendo certo. Escuta, tem gente desobedecendo em nome de Deus. Tem gente criando problema em nome de Deus. Muito cuidado, querido. Aqui nessa igreja você é livre para visitar qualquer igreja. Minha orientação: procura igreja que tem Bíblia. Eu gosto do fogo. Pois é, lá no Lago de Fogo. Eu sou do fogo, sou pentecostal. Mas muito cuidado para onde você vai, porque você fica se alimentando com qualquer coisa, depois fica vomitando, passando mal. Você vai comer uma comida estragada, você passa mal, querido. Você fica indo para qualquer lugar, depois aí recebe uma palavra de um, uma palavra de outro. Eu conheço um casal com, 20, 30 anos casado. Aí chega um profetinha desse aí. Profetinha está desmerecendo, Tô mesmo dizendo que é profetinha. Chega para um cara com 30 anos de casado e diz assim para a mulher dele: Deus mandou dizer que vai mandar o teu de longe. Ué, eu sou casado há 30 anos. Esse nunca foi o teu. E a mulher separou. Cultura do inferno. Aí vai procurando profeta aí, vai. A maior profecia está aqui na Bíblia. Pastor, isso é um iPad. Pois é, aqui tem bem umas 5 Bíblias aqui dentro. Mas não, só é crente se tiver com a Bíblia na mão. Quer andar com a Bíblia, irmão? Anda. Eu ando com iPad. Eu ando com celular. Sabe por quê? Porque a tecnologia, se esse iPad falhar aqui, eu pego o celular de qualquer irmão e abro aqui Google Docs. Meu esboço está lá. Quantas vezes eu saí de casa, cheguei, cadê minha Bíblia? Tinha que voltar. Tecnologia. Mas a gente acha que se não tiver uma Bíblia aqui de lado, o negócio não flui. Aí outra coisa que o inferno cria: inversão de valores. A gente está vivendo isso na educação, na política, na religião. Uma inversão de valor grande. O membro querendo ensinar o pastor. É o membro querendo corrigir o pastor. Querido, isso fala de autoridade. Quem orienta, quem dá destino, quem corrige, quem... é a liderança da igreja. Como assim inversão de valores? Para você entender, é você querendo mandar no patrão que você trabalha. Vocês são soldados, é? É os soldados querendo mandar no sub. O navio está vindo de cabeça para baixo, é? A hélice agora virou helicóptero, como é assim? Não é? Não é? É como se fosse assim: o funcionário quer dizer para o gerente que... Muito cuidado. A gente fala de igreja, mas também na sua vida pessoal. Você pode ter o gerente mais ruim que for, você deve obediência a ele. Ore por ele. Convide ele a vir para a igreja, porque se ele vir para cá e se converter, ele vai virar o melhor gerente. Cuidado. A inversão de valores. Isaías 5:20 diz assim, só o 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que faz do amargo doce e do doce amargo. Cuidado. Você está comendo coisa amarga pensando que é chocolate. Cuidado. Cuidado para essa inversão de valores. Quarto, a cultura do inferno leva ao abandono da fé e dos princípios. Eu abandono a fé que é baseada na palavra de Deus. Isso me gera uma falsa fé, sem princípios bíblicos, que gera um falso avivamento e poder, um falso poder, e que leva ao escândalo.
Hoje pela manhã eu falei a mesma coisa aqui. Encontrei um amigo no trabalho, perguntei, está caminhando? Ele disse, estou mais não. Eu estava numa igreja aqui nas Quintas, um bispo abriu a igreja, de repente fechou, foi embora, estava nem aí, deixou o povo todo. Aí eu mostrei o Instagram da igreja, convidei, espero que um dia ele possa chegar aqui. E assim há muitas pessoas machucadas, com um monte de pastor, com um monte de líder, que abre igreja para ganhar o quê? Dinheiro. Abre, se der dinheiro fica, se não der, fecha. Em nome de Deus, gente, vamos ganhar almas, vamos ganhar vidas. Ele está de olho no dinheiro das pessoas. E aí porque não tem compromisso com o povo de Deus, ele fecha. E aí fica um monte de escândalo, meu irmão. Escândalo nas redes sociais. Pessoas que não querem mais ser cristão, pessoas que não querem mais vir à igreja por conta dos escândalos. Mas olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, você está no lugar certo. Aqui nós vivemos a palavra. Fale para ele, aqui nós vivemos a palavra. Diga assim para ele, aqui tem seriedade. Fale mais forte, diga assim, aqui tem a palavra de Deus. Aqui tem presença de Deus. Aqui tem lugar para você adorar o nome do Senhor. Tem alguém que veio adorar Deus nesse lugar? Levante a sua mão e aplauda bem forte o nome daquele que vive. Oh! É tudo em nome de Deus. Exemplo, Mateus capítulo 4, o diabo vai tentar Jesus e diz assim, ó. Aí Jesus, se tu quiser eu te dou todo esse reino. Jesus olha esse querido, tudo é meu. O diabo olha para Jesus e diz assim, olha, está escrito na tua palavra que aos anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece em pedra. Se atira daqui, Jesus, porque quando tu jogar, ele levou para um lugar bem alto assim. Quando tu te jogar daqui, os anjos vêm e te carregam. Jesus repreende o diabo. O diabo está falando em nome de Deus, diz assim, mas está na palavra, se joga, que tu não vai cair não. Não tentarás ao teu Deus. O diabo levou Jesus para um lugar bem alto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que colocou. Estamos cansados. Nós estamos há 11 anos na mesma igreja. Sou pastor dessa igreja há 11 anos. Não tenho nada do que me envergonhar, nada. Pode falar o que quiser, ninguém prova nada, porque sempre tem a cultura do inferno para falar. Aí abre igreja com moído, com revelação, e falando nisso, creia se quiser, mas eu não creio em revelação de número de telefone, número de WhatsApp, revelação de tatuagem, revelação de identidade. Eu não creio, porque não tem base bíblica. Deus não revela número de telefone para ninguém, CPF de ninguém. Se revelou o seu porque ele buscou em algum canto na internet e revelou. A revelação de Deus é para glorificar o nome de Deus. Quando eu revelo o número de alguém, eu que estou sendo glorificado. Agora quando Deus vai falar, Deus vai dizer, ó, ele usa um profeta e vai dizer, olha, aconteceu assim, 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 assim. É nos detalhes. Não é aquele negócio superficial. Olha, eu sei que tu está passando um negócio, todo mundo está passando um negócio. Eu sei que Deus vai mudar a história, todo mundo quer isso, querido. Eu creio no Deus que revela lá no profundo. Como assim? Deus está dizendo que você entrou no teu banheiro hoje e lá tem um espelho assim, e você estava assim, e você mexeu no cabelo, e você... Aí eu creio. Mas se foi porque contou para a irmã revelou, contou para o pastor... Creio não. E se tem um cara que teve a oportunidade de andar com um profeta, foi eu. Profeta que revelava, meu irmão, coisas extraordinárias. Mas foi brincar com o diabo, com a cultura do inferno também caiu. Porque não brinque, o diabo tem poder. Só que Deus tem todo o poder. Então o diabo também coloca as pessoas dentro da igreja para atrapalhar. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a palavra que for útil
para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça a quem ouve. Tem gente que calado é um poeta. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: se for falar besteira, é melhor ficar calado, senão vai pecar. Deixa eu te ensinar uma frase, que isso aqui é cultura da igreja, os voluntários todos sabem. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: comentário desnecessário gera fofoca. Eu não estou falando fofoca, estou falando comentário. Mulher, tu viu o pastor hoje pregando? Já sei para onde você vai. Ele vai colocando isso. Coloca pessoas dentro da igreja para atrapalhar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo, quando você vê um irmão que se diz crente e que não é, olha o que Paulo diz, está na Bíblia isso: não sente com ele, não coma com ele, e nem muito menos o saúde. Aí você abre a sua casa para receber um monte de gente que fica falando dos outros. Olha para o seu irmão e diga assim: o inferno é real. Ou tu agarra na mão de Deus, ou tu agarra na mão do capiroto, irmão. Se liga. Tem gente que está agarrado na mão do capiroto, dançando com ele, pensando que está agarrado na mão de Deus. Quando Jesus voltar, não, aqui não. Aí o capiroto vai dizer assim: seja bem-vindo, é aqui mesmo. Não, mas eu profetizei, pois é, tu profetizava e falava mal. Tu profetizava, comprava e não pagava. Tu profetizava em casa, fazia isso, aquilo. Cuidado. Hoje é para você fazer uma autorreflexão. 6. Cultura do inferno cria contenda, fofoca e inimizade. Eu vou adiantar aqui. Provérbios 18:6 diz assim: as palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. A palavra do fofoqueiro é tão boa que você faz assim: eu vou só ouvir. Aí ela desce para o íntimo. Outra frase para você aprender, que é só dos voluntários, mas eu vou compartilhar com vocês hoje: quem empresta o ouvido para o diabo hoje, empresta a boca amanhã. De tanto você ouvir, daqui a pouco é você que está falando. Deixa eu adiantar. Ponto 7. A cultura do inferno cria julgo, religiosidade e hipocrisia, falsidade, falso moralismo, legalismo. Ora de noite, mas quando acorda fala mal dos outros. Você não conhece determinado assunto, mas está lá criticando, falando mal e tal. Vai estudar primeiro. Procure saber, não perca tempo não, irmão. Nós estamos aqui com um destino para ir morar no céu. Tem alguém que deseja morar no céu? Os que não levantou a mão, eu fico preocupado. Eu perguntei se você quer morar no céu. Teve gente que não levantou. Então eu vou perguntar ao contrário: quem quer ir para o inferno? Ainda bem que está todo mundo ligado. Quem quer ir morar no céu, querido? Então olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: cuidado com aquilo que você faz. Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Olhe para alguém que está do lado e diga assim: cuidado com o que você fala. Cultura do inferno. Ponto 8. Cria opressão e limitações. Você está em casa, fica oprimido, não consegue avançar, não consegue fluir, cria limitações. A cultura do inferno olha para mim, para você e diz assim: você não vai chegar em lugar nenhum. Você não conseguiu, você não vai conseguir. Você não conseguiu dessa vez, não vai conseguir. Quem você pensa que é? Você não é ninguém. Deixa eu falar de uma experiência minha. Essa aqui eu não contei de manhã não. Em cima do púlpito, quando eu pegava a palavra para pregar, eu escutava de pastores atrás de mim
cochichando um com o outro, dizendo assim: esse daí não vai chegar em canto nenhum, esse não sabe pregar, esse não sabe orar, não sabe fazer nada. Quando eu ia iniciar a pregação, Samuca, eu escutava isso atrás de mim. Sabe o que foi que eu fiz? Tô nem aí. Sabe o que foi que eu fiz? Nada. Porque eu estou em um nível e eu não vou me rebaixar para responder a ninguém. Neemias vai dizer: eu estou numa grande obra e não posso parar. Enquanto eles estavam falando mal, eu fui me capacitar, fui fazer teologia, fui fazer bacharel em teologia, fui fazer gestão das emoções, fui fazer gestão e um bocado de curso. Não estou falando isso para me mostrar não, fui me capacitar. Se eu procurar a vida de todos aqueles que estavam falando mal, estão desviados, caíram em adultério. Por quê? Porque deram brecha para o diabo. Mas disseram para mim: aí, meu irmão, se a igreja ficar na mão dele, fecha. O pastor saiu por conta de uma conduta errada. A igreja pede para eu assumir. Faz 6 anos que eu assumi e faz 11 que eu estou nessa igreja. Tudo isso para a honra e glória de Deus. Sem falsa modéstia. Sei quem eu sou, sei da minha autoridade. Sei que eu sou o pastor geral da igreja. Mas eu sei que sem Deus eu não consigo fazer nada. Quem sustenta essa igreja é Deus. Quem sustenta a minha casa é Deus. Quem sustenta a minha família é Deus. Quem sustenta a tua família é Deus. Quem sustenta os teus projetos são Deus. O inferno pode se levantar para falar qualquer coisa ao teu respeito. Não dê bola, não dê ouvido, porque tem um projeto de Deus para a tua vida. Tem alguém que acredita nisso, que pode aplaudir bem forte. Deixa eu dizer uma coisa para você: todas as vezes que você escutar alguém dizendo você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai avançar, repreenda isso na sua mente e diga: eu não aceito palavra que vem do inferno, eu não aceito contrária, eu só aceito a palavra que vem do trono de Deus. Eu só aceito aquilo que vem de Deus. E o inferno fica colocando medo, opressão na tua vida. E diz assim: olha, se tu aceitar Jesus vai ficar pior. Mentira do inferno. Pastor, mas quando eu aceitei Jesus eu entrei numa prova. Pois é, você já ia entrar numa prova. Deus, sabendo disso, te chamou para você não passar a prova sozinho. Por quê, pastor? Porque Deus é alfa e ômega. Ele é início e fim. Não tenha nada que Deus não saiba lá na frente. Não tenha nada que Deus já começou, Samuca, que Ele não já tenha terminado. Deus já sabe qual é o teu futuro. Deus sabe o que Ele tem para você. Não aceite as palavras do inferno. Não aceite a cultura do inferno sobre a sua vida, dizendo que você não nasceu para isso, dizendo que você não nasceu para ser cristão. Se você está aqui, é porque Deus tem um plano na sua vida. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: se você está aqui, Deus tem um plano para a tua vida. E aqui eu termino. Eu não vi os soldados fazendo ar. Vamos ensinar de novo? Isso é resenha, viu, meu? Estou já terminando. Irmão, esses caras têm um jeito que gosta de uma resenha. Ainda mandando com Jackson e Samuca, meu irmão. Ponto 9. A cultura do inferno. Você conseguiu compreender qual é a cultura do inferno? É nos afastar tudo aquilo que provém de Deus. A cultura do inferno, ela é firmada na mentira. A sua base é a mentira. João 8:44 diz assim: Jesus dizendo assim: olha, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo do diabo. Cuidado, para você não achar que está realizando o desejo de Deus, mas realizando o desejo do diabo. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade,
pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A cultura do inferno é baseada na mentira. A cultura do inferno vai dizer que o inferno é aqui. Quem já escutou essa expressão? O inferno é aqui mesmo, alguém dizendo. Alguém já escutou? Tem até uma música que eu não sei se é de Bob Marley, de... Como é aquele outro que... Daniel, tem um cantor de reggae que é... Bob Marley... Qual é? Hã? Conhece, irmão? Ih, irmão, conhece. Edson Gomes, hein? Edson Gomes toca o quê? Olha. Toca o quê? Ele ia dizer reggae, mas eu... Sei não. Toca louvor. Aí ele dizia assim que o inferno é aqui. O inferno é aqui? Irmão, quem já viu o inferno com shopping? Quando alguém disser para você, o inferno é aqui mesmo, tu vai dizer, oxe, e no inferno tem shopping? Tem praia? Tem piscininha? Tem jogo do Mengão? Não. Não tem como. Não. O inferno não é aqui não, meu filho. O inferno é lago de fogo ardente, é choro, é ranger de dente. E aí diz as más línguas que se tem ranger de dente no inferno, dizem que os banguelos não vão para o inferno. Já que tem ranger de dente, então os banguelos não vão para o inferno. Já tem gente até guardando assim. Então o inferno vai sempre afirmar da mentira. Ele vai dizer que o inferno é aqui. Ou então a cultura do inferno vai dizer que o inferno não existe. Porque se ele colocar na tua cabeça que o inferno não existe, você vai ficar de qualquer jeito. Sabe por que nós estamos aqui, irmão? Porque a gente é tudo interesseiro. A gente só trabalha porque tem um salário no final do mês. Ninguém quer trabalhar de graça. A gente está aqui porque tem um céu para a gente morar. É para dar um glória melhor. A gente está aqui porque tem um céu para a gente morar. Em contrapartida, ou eu passo a eternidade no céu, com os louvor, o povo está cantando, ou a eternidade vai ser no inferno. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: aonde você quer passar a sua eternidade? Pergunte mais uma vez para duas pessoas: aonde você quer passar a sua eternidade? Diga assim para ela: eu vou para o céu. Diga assim: tem lugar para a gente tudinho lá. Olha para o seu irmão e diga assim, ó, olha para ele assim, ó, não precisa brigar não, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Jesus disse: ei, eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar a morada, e quando eu voltar, eu buscarei a minha igreja. Aonde está a igreja de Deus nessa noite, que pode fazer barulho e adorar o nome dele? Se você é igreja, aplauda e adore bem forte, meu Deus. Queridos, sentados mesmo, sentados. Eu quero fazer um momento com vocês agora, para a gente fechar e finalizar essa pregação. Michel, louvor pode pausar. Eu queria que o pessoal da mídia desse um blackout aqui. John, fecha aquela cortina lá. Se conseguir, se não conseguir, tem problema não. Lá no inferno é trevas de dia e de noite, um lago de fogo ardente. Lá no inferno não vai ter nem um pontinho de luz como esse. O pessoal que está em casa deve estar vendo tudo escuro. Lá no inferno é só choro, pranto, ranger de dente. Pode soltar, Valência. É mais ou menos assim o som que tem lá no inferno. Pastor, como é que o senhor sabe? É só para você ter uma ideia da sensação que você vai sentir. Agora imagine você no inferno e vários demônios chegando do seu lado. Imagine agora aí se perto da sua cadeira chegasse alguns demônios. Imagine agora as pessoas gritando desesperadas.
e sendo atormentadas de dia e de noite, como diz a palavra de Deus. Pensa um pouco. E eu quero te perguntar se vale a pena você perder a sua salvação por conta de disse-me-disse, de fofoca, de contenda, ou então porque você não quer aceitar Jesus. Imagina que coisa terrível, horrível, que coisa tenebrosa o que é o inferno. E lá não haverá um ponto de luz, e depois que for para lá não tem mais como sair. É em vida que eu tomo a decisão. Eu vou contar até 3, e quando eu disser 1, 2, 3, você vai dar um grito de medo. Sabe aquele grito assim de quem está desesperado? 1, 2, 3. Pode acender a luz. Pode acender a luz. A minha pergunta para você é: qual foi a sensação que você teve? Não adianta falar, eu não quero, se você não age. Se você não toma a única decisão que vai te levar para o céu. Você pode ser a pessoa mais boa do mundo, ajudar todo mundo. Se você não entregar sua vida para Jesus, a Bíblia diz que é para lá que você vai. Ainda que você não acredite, o diabo vai dizer, é aqui mesmo para a turma que não acredita. Quem acredita está do outro lado, lá na luz. Não troque, escute bem, não troque a sua salvação por uma noite de prazer. Não troque a sua salvação por uma mentira, por uma contenda, por falar mal de alguém, por comprar e não pagar, por fazer coisas erradas. Não troque a sua salvação por nada. Talvez você esteja dizendo, não, mas eu não quero aceitar agora, eu quero aceitar depois. Você não sabe quando vai partir. O Senhor fez isso para a gente ficar com medo, pastor? Não. Mas para você ter uma ideia. Isso aqui é só uma ideia. Olha para o seu irmão e diga assim, o inferno é muito pior. Eu não sei qual foi a sensação que você ficou. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Eu não sei você que está em casa, que ficou tudo escuro, você não pôde ver mais nada, só escutou os gritos. Você tem uma marca da promessa. Você tem uma marca de Deus sobre a tua vida. E eu quero perguntar agora, aonde está a primeira vida? A primeira pessoa que entendeu que se você não se entregar, se você não aceitar, infelizmente é para lá que você vai, porque o inferno é real. Pastor, eu acho que não existe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o inferno não existir, tudo bem, nem eu nem você perdemos nada. Mas se ele existir, você vai perder muita coisa. E eu tenho certeza que ele existe porque a Bíblia é fiel. Eu quero perguntar onde está você que quer entregar a sua vida nessa noite. Aonde está você que chegou aqui afastado e você quer se reconciliar porque você não quer ir para um lugar de trevas? Ou aonde está você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje com essa ilustração, essa dinâmica, você teve um pouco do pensamento, um pouco da noção do quão ruim é ir para esse lugar de tormento. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que quer levantar suas mãos e dizer assim, pastor, eu quero aceitar, eu quero entregar a minha vida. Não é porque eu fiz isso e você ficou com medo, não é questão do medo, é a reflexão que Deus trouxe para você nessa noite. Tem alguém nessa noite que está afastado? Ou tem alguém nessa noite que chegou aqui e está dizendo assim, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida, eu quero me encher de Deus, eu quero fazer parte da cultura do reino de Deus, porque essa cultura aí, pastor, eu não quero para a minha vida. Cadê a primeira vida? Pode cantar essa música. O meu Deus
Depois de uma palavra dessa, queridos, não tem nem o que perguntar muito, não tem nem o que saber. Só há dois caminhos, ninguém consegue ficar em cima do muro. Ou você serve a Deus, ou serve o inimigo. Ou você caminha para o céu, ou caminha para o inferno. Talvez essa palavra que Deus colocou no meu coração, você ache que é dura, mas a Bíblia vai dizer que Deus corrige a quem ama. Eu estou aqui como instrumento de Deus, para que você não se perca, para que você não vá para esse lago de fogo, mas para que você possa morar no céu. Tem alguém nessa noite que quer levantar suas mãos e tomar a melhor decisão da sua vida? A única decisão que pode te levar para o céu é quando você levanta suas mãos e aceita Jesus como Salvador da tua vida. Pastor, eu já tenho Jesus. Pois é, então você só precisa agora confessar. Tem alguém nessa noite que quer voltar, que quer aceitar? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? O que é que eu preciso fazer? Sair do seu lugar e vir aqui para frente, que eu quero celebrar pela tua vida, eu quero orar pela tua vida. Eu vou cantar só mais uma vez, e é o tempo de você vir. Sai do seu lugar e venha. Você quer aceitar ou voltar? Cadê você? Vem, vem, sai do seu lugar correndo, vem. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Amém. Se você não quer vir hoje, que Deus tenha misericórdia da sua vida e possa lhe dar uma outra oportunidade, porque nós não sabemos quando vamos partir. A Bíblia diz: ao homem e à mulher cabe morrer apenas uma vez. Não existe a teoria da reencarnação. Não existe isso. Morreu, segue o juízo final. Morreu com Jesus, céu. Morreu sem. Amém? Aqui nessa igreja ninguém vai te puxar. A decisão é sua. Alguém pode até perguntar: vamos, toma essa decisão. Nem dói, nem paga nada, irmão. É a melhor decisão da tua vida. Mas amém. Você foi abençoado por essa palavra? Você pode aplaudir mais uma vez em nome do Senhor?